Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Eu lembro a vocês, pedindo a vocês gentilmente que deem like neste vídeo. O like é muito importante para o algoritmo entender que o vídeo tem uma importância que merece ser divulgado nas redes sociais. Também toquem no sininho depois de assistir, para que sejam notificados sempre que houver uma postagem nova. E compartilhem este vídeo. Mas, minhas amigas e meus amigos, o discurso do presidente na Academia Militar das Agulhas Negras, na formatura dos novos oficiais, deixou-me em dúvida se era um discurso hipócrita, cínico ou irônico. Acompanhem. Que o mito é um psicopata, nós não temos mais dúvida disso. Haja vista a sua inculpabilidade, sem nenhum sentimento de culpa, de remorso sobre as bobagens que fala e sobre os atos que pratica. Que é um sociopata, também não temos dúvida. Haja vista as dezenas, centenas de milhares de mortos na pandemia, e ele afirmando que é apenas uma gripezinha e pouco ligando para as mortes dos cidadãos brasileiros. Mas o seu discurso na Academia Militar das Agulhas Negras, na formatura dos novos oficiais, me deixou com a pulga atrás da orelha. No discurso ele diz que é função das Forças Armadas defender a nossa liberdade que vem sendo ameaçada nos últimos tempos. E que o princípio básico que ele tem por meta é o respeito à Constituição. Esse discurso, para mim, é profundamente esdrúxulo. Primeiro, porque se há alguém que ameaça a liberdade nos últimos tempos, é justamente Bolsonaro, Mourão, Augusto Heleno, com seus discursos. Não podemos esquecer que Augusto Heleno, aquele que eu digo, bom dia, General Heleno, o Haiti manda lembranças. O Augusto Heleno e o Mourão, antes da eleição do Bolsonaro, soltavam áudios na rede social pregando o fim das instituições, o fechamento do Congresso, da Câmara e a instituição de um governo militar repressivo. Hoje eles fazem parte do governo, não mudaram a sua filosofia. Bolsonaro também. Os filhos de Bolsonaro diziam basta um cabo e um soldado para fecharmos o Supremo Tribunal Federal. Então, se há uma ameaça à liberdade nos últimos tempos, vem justamente deste ofidário que é o governo federal. Em relação à Constituição, por diversas vezes, Bolsonaro desrespeitou a Constituição Federal, o que deu ensejo a mais de 50 pedidos de impeachment, cujo bumbum rosado de Rodrigo Maia, o nhonho, senta em cima e ignora. Então, falar de perda de liberdade dos últimos tempos, ameaça à liberdade nos últimos tempos e respeito à Constituição, parece-me, em princípio, uma ironia. O que é a ironia, na verdade? A ironia é você falar uma coisa que desmente a realidade. Por exemplo, falar de uma pessoa que é corrupta e dizer é uma pessoa muito honesta. Na verdade, é dizer o contrário do que a pessoa é. É dizer o contrário do fato. É negar o fato com humor. Isto é ironia. Ao afirmar os tempos que ameaçam a liberdade e o respeito à Constituição, eu fico pensando, ele está usando de ironia? Ele tem esta sensibilidade, ele consegue ter este raciocínio, ele tem um tico e teco capaz de fazer ironia? Porque ironia é humor fino, é coisa fina.
Ele não me parece uma pessoa fina. Bom, mas então deve ser cinismo. Ou seja, um rompimento com tudo que vem sendo feito, com todas as instituições, um rompimento com tudo que se espera. Um rompimento com todas as normas sociais. Ou seja, estamos vivendo em liberdade e respeitamos a Constituição, e ele vem dizer que tem que respeitar a liberdade e a Constituição. Mas quando ele rompe com a liberdade e a Constituição, aí eu digo, isso é cinismo. Ou é hipocrisia, que é um derivativo do cinismo? Ou seja, você finge dizer uma coisa enquanto faz outras. Você fala uma narrativa que não corresponde à realidade que você pratica. Então, entre a ironia, o cinismo e a hipocrisia, situa-se o discurso do presidente na formação dos oficiais das agulhas negras. Não é só psicopata, não é só sociopata. É também um enrolador, um dissimulador. É um gato escondido com o rabo de fora. E nós temos que estar muito atentos a isso. Não podemos deixar de pedir fora Bolsonaro. Não podemos deixar que ele fique com naturalidade no poder. Porque não é natural termos um neofascista no comando do Brasil. Um louco, um psicopata, um sociopata. É preciso estarmos juntos e unidos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.